Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, amém? Glória a Deus, estamos aí com Gênesis capítulo 25, vamos comentar aqui 25, 26, 27 e 28, ok? Nós temos aqui a morte de Abraão, mas antes de Abraão falecer, ele casa com outra mulher, né? Porque a sua esposa Sara, ela falece, né? Então ele casa com Quetura. Aqui vem falando os nomes, né? Dos filhos que eles tiveram. E Abraão diz no versículo 5 aqui, ó, que ele deixou tudo o que tinha para Isaac, né? Ele deu presentes bons para esses filhos que ele teve com Quetura, né? Mas toda a herança ficou para Isaac, né? E depois vai falar aqui sobre Ismael também. Ismael, ele também não deixou herança nenhuma, né? A herança ficou só para Isaac, certo? E nós temos aqui que os seus descendentes estabeleceram, os descendentes de Ismael, né, na região que vai de Ávila a Sur, próxima à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então pensa aí nos árabes, né, que não gostam do pessoal de Israel de jeito nenhum. Então essa briga aí vem desde essa época, ok? Eles foram hostis com seus irmãos. Tanto com os filhos de Quetura, né, quanto aí com Isaac, ok? E aí nós vamos ter aqui Esaú e Jacó, brigando aí pela primogenitura. Esaú e Jacó foram filhos de Isaac com Rebeca. Rebeca, ela também era estéril, né? Assim, Sara era estéril, Rebeca era estéril. A gente vê que o propósito de Deus não é feito assim de qualquer forma, né? As coisas não são tão fáceis, né? Como a gente pensa, ou seja, tem que realmente estar focado e sabendo que tudo quem faz nesse propósito é o Senhor, não somos nós, né? Então não adianta a gente dar jeitinho, né? Então essas dificuldades vêm para nós sabermos que quem está na frente fazendo é o próprio Senhor, amém? Glória a Deus. Então a gente vê aí que, por fim, Rebeca, mulher de Isaac, tem gêmeos, né? Esaú e Jacó. Esaú é peludo, sai na frente, e Jacó sai segurando o calcanhar do irmão. Jacó significa suplantador, né? Traiçoeiro ali, suplantador, e é o mesmo nome aí de Tiago, James, né? Tem essa mesmo significado. E aí a gente vai ler aqui a partir, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 29 ao 34, certo? Estou correndo aqui porque os comentários vão ser grandes, então o áudio aqui não ficar, o vídeo não ficar grande. Então, ó, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Aí, estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Né? Edom significa, né, a gente tem esse termo aí, edomita, né? Ou seja, você pensa só no seu próprio umbigo, no seu próprio estômago, e não interessa as outras coisas, interessa o momento ali, interessa o seu prazer, né? E aí, versículo 31, respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, né? O seu direito de primogenitura. Isso é muito importante, espiritual demais, né? Nós vamos ver isso aqui. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú o pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Né? Então, esse episódio vai ser relatado em vários outros pontos da Bíblia. Né? Vamos ver aqui, ó. Isso desagradou demais o Senhor. Vamos em Romanos, o apóstolo Paulo falando isso lá em Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, versículo 7. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 13. Ok? Vou procurar aqui, Romanos, capítulo 9. Veja bem. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Então, vamos fazer só um parênteses aqui. Nós falamos aí sobre a herança, né? Foi só para Isaac. Então, tinha outros filhos que eram descendência de Abraão, né? Os filhos de Quetura lá, o próprio Ismael, que é o primogênito, que veio antes, né? Por que não recebeu herança? Porque a herança aí tem que a ver com o propósito do Senhor, né? Com aquilo que Deus pensa. Se você está debaixo daquele propósito, você está indo bem. Senão, você não tem nada a ver com aquilo que Deus está fazendo. E aí Ismael não tinha nada a ver com aquilo, os outros filhos não tinham nada a ver com aquilo, né? Então Ismael, que por descendência teria o direito de primogenitura, ele não teria porque ele não estava debaixo do plano de Deus, não tinha nada a ver. Né? Então por isso que Isaac era o primogênito, aquele primeiro dentro do propósito de Deus, ok? Então a gente pode até ver aqui, ó, que é o seguinte: nem por serem descendentes de Abraão passam todos a ser filhos de Abraão. A gente pode trazer, o que Paulo está querendo dizer aqui no Novo Testamento
não é porque nós estamos nesse mundo aqui, ou seja, porque nós podemos de repente gostar de uma certa religião, que nós somos filhos de Deus, né? Nós não somos filhos de Deus porque a gente quer. A gente é filho de Deus se a gente estiver debaixo do propósito de Deus. E qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus era trazer o Senhor Jesus Cristo por meio de uma nação, e depois que o Senhor Jesus Cristo viesse, ele morreria, né, teria seu viver de dores aqui nessa terra, morreria e ressuscitaria, porque ele foi digno, né? Ele não errou hora nenhuma, mas ele levou os nossos pecados, né? Então ele foi esse cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí sim, esse é o propósito de Deus. E se você recebe o Senhor Jesus Cristo para entrar na sua vida, para que ele mexa na sua forma de pensar, nas suas emoções, na sua própria vontade, aí sim você faz parte do propósito de Deus. E aí sim você se torna filho de Deus. Então, você passa a fazer parte aí da primogenitura, né? Vamos ver aqui, João 1,12, ó. João 1,12. Vai balizar isso que eu estou falando. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, aí sim, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tá vendo? O direito de se tornarem filhos de Deus, certo? Então, vamos ver Romanos 8,29, que vai falar que Jesus Cristo é o primogênito, mas que nós, uma vez que a gente se torna filho de Deus e estamos sendo trabalhados pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo, a gente vai ser transformado na mesma imagem dele. A imagem é forma de pensar, forma de agir, forma de sentir, né? Romanos 8, e aí a gente passa a ser primogênito junto com ele. Nós vamos ver isso aqui, ó. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, né? Para serem conformados, transformados, né? À imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus é o primogênito. Mas se eu sou transformado na mesma imagem dele, eu faço parte dessa primogenitura também. Eu herdo as coisas junto com ele, ok? Vamos ver aqui, ó, essa questão de primogenitura sendo dada ao Senhor Jesus como homem, né? Salmos 2. E aí vai ter um termo ali, que a gente vai ver esse termo em outros lugares também. A partir do versículo 7 aqui, ó. Proclamai o decreto do Senhor, ele me diz, tu és meu filho e hoje eu te gerei. É um salmo messiânico profetizando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo como homem pela primeira vez na terra, né? Nós sabemos que o Senhor vai voltar novamente, mas ele vai voltar agora como um rei, né? Com um corpo glorificado, né? Vai vir diferente. Mas aqui foi a primeira vinda dele. Pede-me, eu te darei as nações com herança e os confins da terra como a tua propriedade, né? Ou seja, Jesus resgatando o direito do homem para governar sobre a terra. A gente sabe que Adão, ele vacilou. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ou 28, foi falado com ele, você vai governar sobre todas as coisas. Só que o que ele fez? Ele pega, vacila, cai no lero-lero lá da serpente, né, que Satanás entrou lá, entrega o direito para Satanás. Então, quem governa hoje, quando você lê em João 12, versículo 30, 31 ali, ou João 14, versículo 30 também, você vê aqui Jesus falando, olha, é Satanás que é o príncipe deste mundo, né? É ele que governa. Mas Jesus veio para resgatar isso novamente, né? E trazer esse direito para o homem. Mas como é que Jesus vai governar sobre essa terra literalmente, né? Manifestar o governo dele mesmo. Aí vai ser quando ele estiver voltando agora, né? Ele vai vir, nós vamos ver isso aqui, para governar, porque o primogênito herda todas as coisas. Então ele tem direito a essa herança, ele tem direito à terra. E ele vai voltar para manifestar e pegar isso tudo para ele, né? De forma... E os santos, né? Ou seja, as pessoas que estão santificadas por meio dele, os crentes, né? As pessoas que se tornaram filhos de Deus, que estão junto com ele, vão herdar todas essas coisas juntamente com ele, ok? Então, pede da legislação aqui, ó. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás com um vaso de barro. Esse termo aqui, ó. Tu quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás com um vaso de barro, certo? Esse termo aqui vai aparecer em vários lugares. Inclusive, ele passa esse termo para nós, né? Então, aqui, ó, termina aqui, ó, beijai o filho. Deixa eu colocar na área aqui, porque o filho aqui é com F maiúsculo. Almeida Revista Atualizada, ó. F maiúsculo, porque está falando sobre o Senhor Jesus. Beijai, ou seja, tem intimidade com o Senhor Jesus, né? Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamar a ira, bem-aventurado todos que nele se refugiam. Então, por mais que nós sejamos bonzinhos, né? Fazemos boas obras, a ira de Deus está sobre nós. Se o quê? Se nós não estivermos escondidos em Cristo. Eu posso estar tentando conquistar minha salvação conforme a minha bondade, né? Então, eu corro o risco de desprezar o que o Senhor Jesus Cristo fez, né?
de querer ser transformado por ele, porque eu concorro com ele, eu falo assim, não, eu não preciso de Salvador, não preciso de nada, eu faço as coisas boas, eu tô tranquilo, quem precisa é um outro cara ali, ó, que tá muito mal e tal, mas eu já faço as coisas boas e tal, ou seja, você está tentando garantir a sua própria salvação. O que acontece? A ira de Deus, por mais bondoso que você está sendo, ela vai cair sobre você, porque nós precisamos esconder debaixo do Senhor Jesus. E aí sim, o Espírito Santo em nós vai nos levar a fazer as obras, as boas obras, ok? Então as boas obras elas têm que vir depois que Jesus nos transforma, ok? Não que a gente não tem que fazer, todo mundo tem que fazer, né? Mas até quem faz e não conhece o Senhor Jesus Cristo, o Senhor é misericordioso e traz esse conhecimento, esse discernimento de que, olha, você está fazendo coisas boas, as suas esmolas estão chegando até mim, mas você precisa deixar o meu filho trabalhar em você e transformar você na minha mesma imagem, né? Entrar na sua forma de pensar, de agir e de sentir, porque senão você vai para o inferno com todas as coisas boas que você tem. Né? Essa é a palavra do Evangelho que a gente vê para todo lado. Então, se a gente vê aqui em João 3, vai estar falando sobre isso aí, sobre essa ira e sobre nós escondermos debaixo de Jesus. Ó. João 3, 35, 36. O pai ama ao filho, aí o filho com F maiúsculo, né? Igual lá em Salmos 2. E todas as coisas têm confiado em suas mãos. Olha aí, a bênção da primogenitura. Né? Tudo foi entregue nas mãos do Senhor Jesus. Não foi entregue nas mãos de nenhum outro homem, nem nenhuma outra mulher. Foi tudo entregue nas mãos do Senhor Jesus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso que falou em Salmos 2. Beijar o Filho para a ira não cair sobre nós. Então vamos ter intimidade com o Senhor Jesus. É isso que está dizendo aqui. Ok, irmãos? Então, você viu lá em Salmos 2 que fala, com vara de ferro as regerá, né? Com cetro de ferro, né? Quebrará como se quem quebra o vaso do oleiro, ou seja, vai ser muito fácil governar sobre as coisas, sobre a terra, né? Essa é a bênção dada ao Senhor Jesus. Então, se a gente for em Apocalipse capítulo 2, a gente vai ver essa mesma coisa, Jesus falando e trazendo essa bênção de Salmos 2 para nós. Apocalipse 2, versículo 26, ó. Ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, sobre a terra. Né? É um governo que há de vir ainda, né? Quando Jesus estiver voltando. E com cetro de ferro as regerá, ao termo, aí, cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então a gente vê o mesmo termo aí sendo falado aqui. E ele repete, assim como também eu recebi de meu pai. Né? Ele passa esse direito de primogenitura para quem for vencedor. Né? O que é ser vencedor? É deixar o Espírito Santo trabalhar em nós e nos transformar em imagem do Senhor Jesus. Ah, mas eu nunca vou ser parecido com Jesus. Não, mas um tanto você vai ser dominado. Né? Se você tem 51% do seu próprio ego governando sobre você, é você que manda na situação. Agora, se a estatura de Cristo, o que Jesus está fazendo sobre a sua vida, já é inverso, já é 51% e 49% de você, opa, ele já aí por 2% ele já comanda a sua vida a mais, né? Então aí a gente vai crescendo cada dia mais, né? Até ser parecido com o Senhor, né? Então nós temos que ter esse contato com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus Cristo. É isso que ele vai falar daqui, ó, em 1 Coríntios capítulo, vamos lá, 1 Coríntios 3,17, é isso mesmo? Não. 2 Coríntios 3, deixa eu ver. Isso, aqui, ó. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, ou seja, contemplando o Senhor como um espelho, né? A Bíblia é um espelho. Quando você lê a palavra do Senhor, ele está te revelando quem é o Senhor e está revelando qual é a sua situação, né? Se você está bonito, está feio, porque você está se comparando com o Senhor, com a palavra de Deus, né? Contemplando por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, quem é? O Espírito, o Senhor Jesus, o Espírito de Deus em nós. Amém? Então nós temos que estar contemplando as Escrituras, estar em ambiente onde que a beleza do Senhor aparece, né? Em reuniões onde que o nome do Senhor Jesus Cristo é exaltado, onde ele é adorado, louvado, cantado, onde a palavra dele é aberta, amém? Para esse espelho aparecer e nós sermos ali comparados com tudo aquilo que está acontecendo e nós nos acharmos, né? Vamos nos achar em falta, depois nós vamos achar sendo completados e aí nós vamos crescendo com ele dia a dia, ok? Então, irmãos, nós falamos aí dessa bênção da primogenitura, né? Com vara de ferro as regerá, aquele que vencer irá governar junto com o Senhor. Veja aqui, Apocalipse 12, 5 acontecendo isso, ó. Pessoas, né, que foram transformadas, essa promessa acontecendo, ó.
Nasceu, pois, um filho varão que há de reger todas as nações, é o termo, reger todas as nações com cetro de ferro, né? E o seu filho foi arrebatado para Deus e seu trono, ok? Tem pessoas que falam, mas esse aqui é o Senhor Jesus Cristo. Não, esse aqui não é o Senhor Jesus Cristo. Não, a mulher aqui também que fugiu para o deserto seria Maria. Mas não está um dado histórico, está olhando para o passado, está olhando para o futuro. O livro de Apocalipse é um livro profético, ok? E aí a gente sabe que esse aqui, o filho varão, não é o Senhor Jesus Cristo, porque quando a gente vê aqui mais para baixo, a gente vê que Satanás estava querendo abocanhar esse filho varão e acabar com ele. Mas esse filho varão venceu a Satanás, né? E chegou até o trono sendo arrebatado nos ares, né? Então veja bem aqui, ó, a gente vê quem são eles, ó. Eles, está no plural, tá vendo? Não é uma pessoa. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então nessa batalha que ele tentou abocanhar o filho varão, eles, né, esse coletivo de pessoas venceram a Satanás por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram em face de própria morte, não amaram a sua própria vida. Ou seja, eles são vencedores, né? Eles são mártires, são testemunhas do Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente vê esse tema aqui. O foco aqui é falar sobre reger todas as nações com cetro de ferro, né? Assim como o Senhor prometeu para nós, né? Em Apocalipse 2 que nós lemos. E a gente vê esse tema também aqui em Apocalipse 19. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque isso tem a ver com a bênção da primogenitura. Amém? Então, 19, Apocalipse 19, versículo 15, fala, saiu de sua boca uma espada afiada para com ele ferir as nações, reger as nações, e ele mesmo regerá com cetro de ferro, ok? Então, a gente vê aqui já o Senhor Jesus Cristo descendo dos ares, juntamente com todos esses vencedores, né, para ficar na terra e dominar a terra, ok? A gente vê em Apocalipse 20, eles reinando durante um período, né, com o Senhor Jesus Cristo. E só depois aqui, no final do capítulo 20, que tem ali o grande trono branco, que é um julgamento final. Mas antes acontece esse reino que o Senhor quer. Adão, ele foi em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, ele era para governar sobre essa terra. Mas ele vacilou, ele pecou ali, deu esse direito a Satanás. A gente vê Jesus, né, quando está no deserto ali, sendo tentado. Satanás fala que tudo aquilo foi dado para ele por direito. Jesus não contesta, porque realmente foi verdade. E Jesus ainda fala em João 12, versículo 30, João 14, versículo 30, que o príncipe deste mundo, né, estava por ali. Então, a gente vê que Satanás de fato ele governa. Mas Jesus veio e resgatou esse direito. Um homem, hoje Satanás é um usurpador e Jesus está esperando só o momento certo para poder exercer o seu direito de tomar toda essa terra nas suas mãos. Então está dando tempo ao tempo para que nós sejamos transformados, né, na imagem dele, para termos essa estatura de vencedor também, para nós reinarmos juntamente com ele. Ok? Daí o fato da primogenitura ser tão importante, irmãos. E aí a gente volta em Hebreus aqui para relatar o que foi falado em Gênesis, né, a respeito do episódio aí de Esaú. Ok? Então Hebreus 12 aqui, 14 e 18. Seguir a paz com todos, a qual a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando a graça de Deus, né? Não haja uma raiz de amargura brotando, vos perturbe, né? Por meio dela muitos sejam contaminados. E veja bem, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de lentilhas, né, repasto aí, vendeu o seu direito de primogenitura. Então, depois fala que ele tentou, né, com lágrimas, sentar e não teve como ele herdar nada, né? Perdeu. Vamos ver aqui no versículo 22 ou 25. Tende 25, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os avertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Né? Então está falando assim no Velho Testamento, os profetas advertiam e a coisa acontecia mesmo ali, fazia valer a palavra. Agora que o Espírito Santo, né, que está no Novo Testamento, muito mais, a promessa já está acontecendo no nosso meio, a gente ultrajar a graça e pisar no Espírito Santo é muito mais sério. Né? Então, nós não devemos trocar essa riqueza, esse direito de primogenitura, de herdar com o Senhor por qualquer distração nessa terra, tirar o foco, né? E se embebedar em
deixar ser ludibriado aí por qualquer pratinho de lentilhas que Satanás coloca na nossa mão, né? O Edom, né? Edomita, são aqueles que buscam só o seu próprio prazer, né? Então, se nós não negarmos a nós mesmos, nós não podemos seguir o Senhor Jesus Cristo. É o que ele fala, né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amém, irmãos? Então, o direito de primogenitura é uma coisa muito séria. O que nós podemos falar mais sobre isso? Esse é o capítulo 25. Capítulo 25. Rendeu muito aqui e nós vamos fazer um outro áudio para comentar o 26 ao 28, ok?